Boa noite, sejam bem-vindas de volta. Nossa convidada chegou. Boa noite, Érica. Seja bem-vinda. De volta, eu acho. Olá, estou de volta. Olá! Hora de razão do mundo. E segunda Live live. romântica que a gente nem teve que puxar a orelha do pessoal. Gente, foi linda demais, não foi? Até eu vou assistir aquela live de novo, vou ficar pensando, ai meu Deus. É porque tá chegando de volta e as pessoas pedem muito É... pra gente falar. Gabi, eu não tô te escutando direito. Eu tô ouvindo o retorno da voz, eu acho que é porque eu não tenho conectado direitinho. Olha aí. Tenta Tá conectar do de mesmo jeito, eu não mexi de jeito nenhum. aí. Deu certo agora. Vê. E aí? Tudo certo agora. Tá todo mundo Pronto. ouvindo ele? E aí, gente, estão me ouvindo? Estão Tem ouvindo? algum sinal? É o seu, Gabi. E aí, Gabi? Toda segunda live a gente tem que colocar um fone as duas, já percebeu? Coloca teu fone, tá com o fone aí? Tá, meu fone tá aqui. Me digam aí se meu áudio tá ruim. Consertou agora mesmo. Gabi, eu não estou te ouvindo tão bem. Ai, gente. E digitem assim, os dois áudios estão bons, ou então, o áudio de fulana tá ruim, pra gente saber onde que tá o Isso, eu vou problema. ficar falando para vocês saberem que. Para vocês saberem se meu áudio tá bom ou ruim. Tô ouvindo, Luciana, tá um tudo beijo para você, sua linda. E na outra live eu não consegui, eu perdi a consideração duas vezes e não consegui comentar. E você ficou lá comentando. Luciana, minha amiga maravilhosa. Em breve nós faremos outra live sobre autoestima. E eu também vou fazer uma live com ela. Meu Deus, eu não tô preparada! Eu vou amar sua live suas. A gente começou hoje. Vamos ver ainda. Vamos programar ainda. Minha mãe tá aqui rindo da minha cara, certamente. Vamos lá. Eu não quero fazer feio, porque a minha mãe tá na live. Gente, vou contar novamente. Falaram aqui que os dois áudios estão bons. Muito obrigada, Ótimo, gente. Eu acho. obrigada. Vou continuar aqui. Eu não queria ter perdido tanto tempo no início da live resolvendo essas coisas, porque eu queria entrar já direto com o relato do caso, para eu poder salvar lá no IGTV desse jeito. Mas ossos do ofício Sempre da trava. bobeiragem. Uhum. É... O que acontece? Por que eu abri essa segunda live? Porque eu até tinha combinado com a Emily de contar um relato de caso clínico de uma mulher que foi atendida por mim há um tempo atrás. Eu não vou falar nenhum detalhe pessoal sobre o caso, porque envolve sigilo profissional. Vou relatar apenas o caso, não vou citar nomes nem nada disso, da forma como manda o figurino, para que eu não quebre o sigilo profissional em relação à pessoa. Então vamos lá. O que, que acontece? Eu contei pela primeira vez esse caso na última live com Luana, que foi a live de sexta-feira. O tema da live era como deixar de ser Carlão em 3 passos. Então eu achei extremamente pertinente contar esse caso, porque foi um caso onde a feminilidade da esposa salvou o casamento. É claro que não foi apenas a feminilidade, vocês vão entender o panorama geral, mas eu vou começar explicando aqui e é muito interessante o caso, eu espero que vocês gostem, porque foi um prazer enorme acompanhar o caso dessa família e, e ver o resultado, lembrando que todo esse resultado que eu vou contar aqui sobre o caso dela foi em apenas 2 sessões. E o que, que eu quero dizer quando eu digo que foram apenas 2 sessões? Não é que eu sou uma psicóloga, nossa, Gabriela, não. Envolveu o engajamento da cliente. Então, quando você tenta salvar um relacionamento, você tem que se engajar em primeiro lugar. Entende? É o que nós falamos na live anterior. Sempre dê o primeiro passo. Mas antes de contar, eu queria saber o que aconteceu com a internet dela. Parou aqui. Tá, vou colocar ela de novo. Emily, quando Emily travou.
Emily, quando você entrar aí com a página do resgate, você manda a solicitação aqui que eu te coloco para dentro da live. Tem gente entrando agora, sejam bem-vindos, boa noite. Vou começar a contar o relato de caso agora. Se você acabou de chegar, chegou na hora certa. Vou começar agora a contar o relato de caso, um caso clínico que eu atendi há um tempo, onde de fato o desfecho do caso Luciana falou, olha esse Instagram sacaneando. Toda vez. Não, deve ter alguma coisa com a história dessa mulher, né? Porque todas as vezes que eu vou contar esse caso clínico, o Instagram me dá uma gongada. Enfim, Emily não entrou, eu vou começar a contar o caso do mesmo jeito, porque tá gente entrando na live querendo saber o caso e eu não vou ficar enrolando mais. O que acontece é o seguinte: essa mulher me procurou, vou falar os temperamentos, não por taxar os envolvidos no caso em temperamentos, mas ajuda a compreender a dinâmica do relacionamento, porque sem dúvida alguma os relacionamentos são influenciados pelos temperamentos dos envolvidos, né? Então, a mulher era a esposa, ela era melancólica e aí ela me procurou a fim de salvar o próprio casamento. Ela estava extremamente magoada com o marido porque ele tinha traído ela, né? Ele foi... Emily chegou. Aceita aí, amiga. Oi. Oi. Desculpa aí, foi minha internet. Eu acho que o pacote de dados acabou. Eu coloquei no Wi-Fi agora. Eu vou ter que conectar o fone de novo, porque eu tava ouvindo... Não, parou. Eu acho que parou o retorno da minha própria voz. Mas eu já tinha começado a contar o caso aqui, não me minuto. O que que acontece? Essa mulher... Eu tô ouvindo o retorno, amiga. Tenta conectar e conectar o fone de novo, porque eu não consigo concentrar. Eu também não consigo, não. Vamos tentar resolver. E aí? Se tiver o site... Tudo bem. O problema é que sua imagem está travando. É o que eu tenho para agora, porque tá faltando... Vamos seguir. A internet tá desse jeito. Eu já não estou me ouvindo mais. Vamos lá. Vou até tentar cortar esse vídeo aqui nesse início, porque demorou pra gente começar a contar a história. A mulher... A minha voz tá ruim, gente? Meu Deus. Eu fui falar a palavra feminista, estragou a nossa live. Chamar essa entidade. Vamos seguir o que dá. Depois eu tento editar esse vídeo. Vamos lá. O que acontece? Chegou até mim o seguinte caso clínico. A esposa, ela procurou a terapia porque ela queria salvar o próprio casamento. Ela era uma melancólica, ela foi traída pelo marido e ela estava extremamente magoada, como é de se esperar, depois de uma traição. Ela estava extremamente magoada e lembrando, os melancólicos, eles recebem a impressão do mundo e aprofundam e criam uma marca muito funda neles. Então, ela realmente estava destruída quando ela chegou até mim. Então, o que acontece? Ela queria salvar o casamento dela apesar disso. Eu até, antes de você entrar, né, eu estava falando aqui para o pessoal que eu vou citar o temperamento das pessoas envolvidas, não para justificar nada pelo temperamento. Que fique claro aqui, não é para vocês espalharem fake news. Eu vou falar os temperamentos dos envolvidos, porque o temperamento influencia na relação. E não porque o temperamento foi culpado de nada do que aconteceu. Mas os temperamentos são extremamente importantes até para a compreensão do caso. Ela era melancólica e por isso para ela era extremamente dificultoso esquecer, perdoar, superar as traições do marido. Por quê? O marido a abandonou com o filho pequeno. Acho que o filho deles tinha 4 anos. E foi morar por 2 meses com a amante. Então não foi uma traição qualquer, foi uma reincidência, foi um relacionamento profundo. O marido dela era sanguíneo, e não é porque ele é sanguíneo que ele traiu, mas além de sanguíneo, ele era extremamente imaturo e ele sempre ficava voltando atrás na palavra dada. Então, o casamento para ele foi importante, mas não tanto. No momento que ele quis sair, que ele achou que tinha achado uma pessoa melhor, ele pulou fora, abandonou a esposa com o filho e etc. Então,
que ele fez? Ele abandonou ela com o filho pequeno e foi morar com a amante. A amante também também tinha acabado de se separar e também tinha um filho pequeno. Então ele meio que ocupou o papel de padrasto e marido ali da amante no tempo que eles estavam morando juntos. Mas, por outro lado, abandonou a esposa com o filho. Então o que acontece? Ela procurou terapia para tentar salvar o casamento dela, reconquistar esse marido e tentar passar por cima dessas tendências do temperamento dela. Porque senão ela nunca ia conseguir superar. A coisa da traição sempre seria um fantasma na vida dela. E ela não queria isso. Ela queria superar essa característica do temperamento dela. E isso é totalmente possível de ser feito através do amadurecimento. Então eu falei, a gente seguiu na ideia para ela por duas coisas. A primeira foi uma coisa que eu falei na primeira live. Dar o primeiro passo. Se ela viesse até mim querendo que eu consertasse o marido dela, que é uma pessoa e que não está em tratamento, seria pedir demais. Eu não tenho condições nenhuma de fazer isso. Então, a ligação entre o tratamento e o marido era ela. Então, ela necessariamente precisaria se mover. Não ia acontecer uma mágica se ela não se engajasse no tratamento. Se ela esperasse que ele mudasse do dia para a noite. Então, ela estava super disposta, ela foi super engajada. Emily travou de novo, mas eu vou continuar. Ela estava super engajada no tratamento e desde a primeira sessão ela falou, Gabriela, tudo bem, para mim eu vou dar o primeiro passo. Então, o que foi esse primeiro passo? Foi a feminilidade, que ela tinha perdido. Ela estava tateando, ela não estava entendendo muito bem o que tinha acontecido. Fora que a autoestima dela estava baixa por causa da traição, várias outras coisas. Então, a feminilidade contribuiu para tudo. Entende? E aí eu expliquei alguns conceitos para ela sobre a feminilidade. Se você quiser entender profundamente esses conceitos, assista a minha live, que está aí no IGTV, que se chama Feminilidade Sem Mimimi. Ou também a Deixando de Ser Carlão entre os Fatos. Essas duas lives falam bem sobre os conceitos que eu expliquei resumidamente para ela, que é a receptividade. A receptividade e a feminilidade. A receptividade está na natureza da mulher. Até simbolicamente, eu expliquei essa correlação lá nas outras lives, se você tiver interesse de assistir. E aí ela assumiu uma postura de receptividade em relação a esse homem. Sendo que, pela mágoa dela, pelo quanto ela estava sofrendo, tudo que ela queria era repelir, era se afastar, era despejar. Então, ela teve que assumir uma postura totalmente contrária daquela que ela estava até então, que era de acolher esse homem. Entende? Ou seja, eu explico para ela o conceito da casa. A mulher é uma casa. Então, ela vai precisar... Oi? O quê? Não se escutei. Eu não sei se você está me ouvindo. Eu disse, que esforço. A pessoa chegar a esse ponto, a energia gasta para um perdão desse, para uma volta dessa, é enorme. Depois a gente vai entrar na questão de amar sem medo de ser feita de boba. Porque se ela tivesse medo de ser feita de boba, ela não teria feito nada para salvar o casamento dela. Definitivamente. Então, ela assumiu esse papel de quem daria o primeiro passo e ela mudou completamente a postura em relação a esse homem. Então, quando ele chegava do trabalho, ela mesma me falando, né? Quando ele chegava do trabalho, ela magoadíssima com a traição. Ela ia até ele e dava um beijo na boca desse homem. Dizia que amava ele. Mesmo que a vontade dela no interior era matar esse cara. Por causa do que ele fez. Entende? Ele nunca pediu perdão pra ela. Ele nunca pediu perdão pra ela. Nunca. Se ela tivesse fazendo todo esse esforço esperando alguma coisa em troca, ela não teria nem começado. Porque ele nem acha que ele errou tanto. Entende? O que aconteceu, eu esqueci de falar do detalhe, antes dela me procurar, ele já tinha voltado para casa. A consciência dele pesou porque ele estava com uma mulher casada também, que tinha acabado de se divorciar e tinha abandonado o filho com a esposa. Então ele voltou para casa por peso na consciência. Mas ela mesma falava assim, eu quero ele aqui, mas eu não quero ele só de corpo. E ele tá aqui só de corpo. A cabeça dele tá lá.
dela. A cabeça dele tá lá com ela. Entende? Ele não tá presente. E o que ela me falou foi exatamente isso. Eu quero ele de corpo e alma, eu quero a presença dele aqui. Então ela não tinha isso. Ele tava lá só para desencargo. E aí o que aconteceu? Eu falei com ela, sabe quando é que um homem vai se sentir em casa? Quando você for a casa. Então ela precisou fazer este papel de resgatar, né? Resgatar a feminilidade para que ela pudesse assumir esse papel de casa, de acolhimento, de receptividade desse homem. E a segunda coisa, que era em relação à mágoa dela, né? Que ela precisaria trabalhar, e que foi a segunda coisa, a segunda frente que a gente agiu nesse caso, foi o do amar quando ele não merecia. Entende? Eu fiz a analogia para ela exatamente em relação ao amor de Cristo por nós. Por quê? Ele morreu em uma cruz sem que nós fizéssemos absolutamente nada. Pelo contrário, a gente só erra, a gente só falha, a gente só decepciona. E ainda assim ele nos ama incondicionalmente quando nós não merecemos. E por que eu falei isso para ela? De que ela precisaria amá-lo quando ele menos merecesse. Pela mesma razão que nós tentamos amar a Deus todos os dias. Porque o amor verdadeiro, ele nos compreende. Então, olha como o amor de Deus, que nos é dado sem merecimento, nos causa um constrangimento enorme, que nos redireciona para Deus, que nos faz querer ser melhores, que nos faz querer amar de volta. Essa é a questão. O amor de Deus nos constrange a tal ponto que nós desejamos amar de volta. O amor verdadeiro, ele é irresistível. Isso que eu precisava entender, que o amor de Deus é irresistível. O amor sem buscar recompensa, o amor quando o outro não merece, chega a ser constrangedor de tão irresistível que é. Então, pegando a Então, ideia... em nós dizer assim, meu Deus, eu não sei lhe amar. Então, você tem a consciência de que você não ama a Deus, que você precisa amá-lo, você quer amá-lo de todo o coração. Caiu a minha iluminação, mas enfim. Então, esse amor, ele constrange tanto que mesmo sem você saber amar, você quer de todo jeito amá-lo. Exatamente. E aí, o que aconteceu no caso dela? Ela precisaria para fazer isso, passar por cima de si mesma. Ou seja, passar por cima daquela pergunta horrível de enterrar tudo que acontecia. Esse homem, vocês acham que a pior coisa que ele fez foi trair ela? Não foi. Não foi definitivamente. Ele, quando ele voltou para casa, ele não voltou porque queria reconstruir o casamento. Ele voltou por peso na consciência. E ele ainda dizia a ela sobre a amante. Entende? Quando ela falava que amava ele... Meu Deus! Que mulher forte! Sério. Ele dizia assim, ó, a fulana foi uma pessoa muito especial. Não me pede ainda para eu esquecer ela. Ele falava da esposa, falava da amante para a esposa. Então ele dava... Meu Deus! Essa mulher é uma santa. Ele dava todos os motivos para ela pisar nele, porque ele fez de tudo para não merecer nada mesmo. Sabe, ele falava quanto a amante tinha sido especial na vida dele, o quanto a amante também era sanguínea, então ele ficava elogiando ela com características contrárias às características da esposa. Ele falava, nossa, mas conviver com ela é tão leve, conviver com ela é tão bom, conviver com ela me dá tanta alegria, eu me sinto, ela é tão divertida, entende? Porque entende? E ainda falava as coisas que a amante falava para ele, que fazia ele se sentir amado. Então, essa mulher precisou passar por cima de tudo isso, amando esse homem quando ele não merecia. E aí, ao invés de guardar este rancor por ele ser tão sacana com ela, sabe o que ela fez? Melancólica, viu? Vale salientar. O temperamento não vai te definir. Sabe o que ela fez para constranger esse homem com o amor dela? Ao invés de se magoar com o que o homem dizia para ela ouvia. Ela tentava sair da fala dele, foi que ela entendeu. Ao invés de olhar para as falas dele e dizer, essa mulher é divertida, essa mulher é alegre, essa mulher elogiou meu marido, ela começou a ser ela mesma alegre, ela mesma divertida.
ela elogiar o marido. Gente, Ela entendeu através do relato do marido que a linguagem do amor dele era palavras de afirmação, porque ao invés de ficar brava quando ele falava que a ele elogiava as qualidades dele, ela passava a elogiar ele. E veja que não é só uma questão de descobrir a linguagem do amor dele. Essa mulher não estava em condições de elogiar esse homem. Como justamente o elogio para que o homem fazia isso para ela. Entende? Elogiar o quê em um mau caráter? É aí que o amor constrange, porque ele sabia que ela não tinha nada para elogiar ele, e ela elogiava do mesmo jeito. Ela buscava lá no fundo alguma coisa que ele fazia de bom para elogiar ele, se sentir amado de acordo com a linguagem do amor dele. Até esse cuidado essa mulher teve. Entende por quê? Porque ela queria constrangê-lo com o próprio amor quando ele menos merecia. A prioridade dela era ter o homem presente de corpo e alma. Ela queria ele inteiro, presente em casa. Então, qualquer pessoa aqui diante desse relato que eu tô falando, diria que essa mulher foi trouxa, que ela tinha que ter tido medo de ser feita de boba, porque ela poderia, na sua leitura, ela poderia realmente estar fazendo papel de boba quando ela estava amando esse homem em um momento que ela não merecia. Entende? Tudo isso pode ter passado pela sua cabeça, mas ela deu conta de salvar o próprio casamento desse jeito. Porque ela foi menina, ela foi receptiva, ela amou quando ele não mereceu, a tal ponto que esse homem a amou de volta. O amor verdadeiro, ele constrói de uma forma impressionante. E aí, quando ela chegou na segunda sessão, ela já chegou com uma fisionomia totalmente diferente, principalmente de cabelo cortado e maquiada, coisa que foi totalmente diferente da primeira sessão, que a olheira dela vinha aqui, ó. Ela chegou de cabelo cortado e maquiadíssima. Toda a mudança que ela tinha feito, né, que ela tinha descoberto ali dele. Só um comentário rápido, a Erika falou, esse homem é muito sortudo de ter uma mulher dessa. É isso que a gente precisa fazer quando se está dentro de um relacionamento chamado casamento. Você não vai se simplificar desse tanto pelo namoro. Porque se ele é mau caráter, pula fora enquanto é tempo. Mas dentro do casamento, você tem a responsabilidade de amar primeiro, de fazer o seu parte. Então, ainda que a pessoa que você escolheu tenha mau caráter, porque a gente não tira a responsabilidade de ninguém. Ainda que você tenha escolhido uma pessoa que é mau caráter, você vai precisar ser forte. É o que ele o relato de uma mulher forte. Exatamente. E aí, me marcou muito o relato que ela falou na segunda e na última sessão. E foi de um dia, depois desse tempo todo, né, entre a traição e essa última sessão, foram 4 meses. Ele traiu ela, depois de um mês ela fez a sessão e tudo, e a gente foi conversando. E aí depois, na sessão seguinte, ela me contando que ela passou todo esse tempo amando o primeiro, esquecendo que ele estava falando aquilo o povo está falando que o áudio tá ruim. eu não tô falando, e o meu áudio não tem como tá ruim, eu acho que é o teu mesmo. Tua internet tá ok aí, Gabi? É o meu áudio que tá ruim? O áudio que Gente, e aí? eu tô no final da história. Me falem aí, é o meu áudio? Será que eu tenho que colocar o fone? Fone, estão falando aqui. Eita. Peraí, que eu vou pegar o fone de ouvido, só um minutinho. Posso falar, gente, mas dá pra Eu vou tentar ouvir. colocar o meu de novo também. Vamos ver se eu colocar o meu funciona. Peraí. Vamos. Melhorou, Gabi também. Melhorou o meu, piorou. Você responda. Preciso que vocês me digam nos comentários. Ótimo, Ana Clara, obrigada. Pra todo mundo tá assim, tá ok? O meu melhorou? Fala aí. Tô arrumando meu Ainda estão cabelo. dizendo, põe fone, tem ruído no fundo. Tem barulho no ambiente, mas não é no meu, porque o meu tá 100% vedado.
O da Gabi continua ruim. Peraí que eu vou pegar o fone. Os dois estão ruins. Ah, que bom, gente. Maravilha. Ah, o meu tá bom. Meu. Coloca o fone, Gabi. E aí, gente, como estão levando essas lapadas? Sofrendo muito aí, pensando, meu Deus, eu não sei amar, eu quero amar. Parece que o som tá bem alto. Eu vou colocar o fone e vocês me digam como é que tá. Ué, eu não fiz nada ainda, vocês estão falando que melhorou? É milagre. O barulho de fundo melhorou. Deve ser do fundo de Emily, Mas porque o coloca, meu Gabi, aqui. coloca pra garantir. Peraí. Ficou bom. Se tiver Ficou ficado bom mesmo. sem fundo, o problema da Gabi são os cortes no som. Agora melhorou. Ah, então beleza. Vamos seguir, que eu já tava no final da história já. Vai, conta, que eu tô ansiosa. É o seguinte, falaram que era o seu. Não vamos tratar de som mais, porque o nosso tempo vai acabar e eu não vou ter terminado de contar a história. Vamos lá. E aí, um relato que me marcou muito na última sessão foi justamente ela falando que tudo que ela queria é que o homem estivesse presente de corpo e alma. Ela queria que ele enxergasse aquela casa como a casa dele. Mas ele não fazia isso enquanto ela estava fechada para o amor, enquanto ela não deu o primeiro passo. E aí, depois de tudo isso que ela fez, ela contou um fato que aconteceu um dia, que foi depois de todo esse percurso, né, das mudanças que ela colocou em prática, tanto da feminilidade quanto do amor sem o merecimento. E aí ela contou que um dia ela estava fazendo, né, o papel dela de resgate à feminilidade, ela acabou os afazeres do dia, e aí ela tomou banho, se perfumou toda e preparou um jantar para eles, para quando ele chegasse do trabalho. E aí, quando ele chegasse do trabalho, ela queria que o neném já tivesse dormido, que o filhinho dele já tivesse dormido. Então, quando estava faltando pouco tempo para ele chegar do trabalho, ela foi colocar o filho para dormir. E aí ela deitou na cama do filho dela e começou a contar a historinha para ele dormir e tal. E aí, nisso, o marido dela chegou um pouco mais cedo do trabalho. E aí ela não tinha feito a criança dormir ainda, ele entrou dentro do quarto e deitou junto com eles. Deitaram os três na cama. E aí o filho fez o seguinte comentário, falou assim, pai, mas você chegou todo sujo, todo fedorento, e a minha mãe tá aqui, toda cheirosa, ela acabou de tomar banho. E aí ele respondeu o seguinte, ele falou assim, tudo bem, o importante é que eu tô com a minha família. Ou seja, Ah, gente, essa história de filme. juro, aconteceu. Ou seja, ele se sentiu de novo presente. Ele estava se sentindo em casa. Ela conseguiu transformar aquela casa em um lar. Ela conseguiu se transformar em um lar, onde esse homem se sentiu acolhido. Entende? E aí ela fez o filho dormir, eles foram jantar. E nesse jantar que ela preparou para os dois, depois de 4 meses, ela dizendo insistentemente que o amava, e ele não respondendo, ele falou, por livre e espontânea vontade, sem ela dizer nada, que a amava de novo. Entende? Ele falou que ela reconquistou o amor dele. Entende? Meu Deus! Gente! Foi a primeira vez em 4 meses que ela não precisou dizer que o amava. Mas durante os 4 meses ela insistiu em dizer que amava este homem. Entende? Sem ouvir nada em troca, porque ele não respondia. Então ela teve a paciência de construir esse amor. E aí, depois de todo esse tempo, ele falou que a amava. Entende? Ele tomou a iniciativa de dizer que a amava. Mas, na verdade, ela já tinha conquistado o amor desse homem através da feminilidade e do amor, sem esperar nada em troca. Ele estava 100% presente. Que trabalho bonito o seu, Gabi. Eu amo, Gabriela. Amo meu trabalho. Moças, amem sem medo de serem feitas de boba. Pelo amor de Deus, escolham bem. Exatamente. Alguém tem alguma dúvida? Sim. Quer falar alguma coisa, amiga? Essa história dá um livro, também acho. Se eu fosse minha cliente, eu Eu quero contaria. falar que, gente, vocês estão com a faca e o queijo na mão. Oi? Não tô Pode te falar, ouvindo, Gabriela. pode falar. Enfim, Não? eu acho que vocês estão me ouvindo. Vocês estão com a faca e o queijo na mão. Ai, que lindo, tá chorando, né? Muito bem. Agora
pegue esse chorinho aí e transforme em alguma coisa boa. Vá lá e ame. Vá lá e se torne feminina. Eu quero ver isso em vocês. A gente tá fazendo essas lives aqui. É muito bom que se mexa com vocês. É muito bom que isso aí vá amolecendo o coração de vocês, mas a gente faz com um propósito. A gente quer transformar, a gente quer melhorar, a gente tem um dever nessa terra, a gente tem uma função. Eu quero ver vocês melhorando, eu quero ver vocês crescendo, eu quero ver vocês daqui a alguns meses dizendo eu consegui amar de verdade, olha, eu vou casar, eu tô casando, eu tô recuperando meu casamento, é isso que eu quero ver. Daqui a um tempo eu quero ver isso. É muito importante que você perceba o quanto você se distancia desse amor verdadeiro quando você tem medo de amar, até num relacionamento tão bobo como o namoro. Entende? Você acha que seu coração vai ter amplitude para dar um amor desse que essa minha cliente deu pro marido, se no namoro você tem medo de se entregar? Entende? É a sua Aqui oportunidade perguntaram, de aprender a amar. Pode falar, amiga. perguntaram aqui, quando a pessoa diz que não consegue abrir o coração para ninguém, qual seria o conselho de vocês duas? Ame primeiro. Meu conselho seria esse, ame primeiro. Agora, talvez também possa ser uma desculpa para não se relacionar com você. Então, tem os dois lados da moeda, mas se você vê que realmente é uma dificuldade da pessoa em se entregar, ame primeiro. Ame primeiro. Perguntar que investir no cara não é feminilidade? Depende. Se for no seu marido, é sua obrigação. Se for um crush, você tem que investir do jeito certo, que é não tomando a iniciativa. Você vai demonstrar interesse. É para isso que você demonstra interesse antes de se declarar, para não tomar um fora bem grande, né? Então, quando você demonstra interesse, se ele realmente se interessar por você, ele vai demonstrar interesse de volta e vai tomar as providências que o homem deve tomar. Gente, botem na cabeça de vocês que serem femininas não é serem omissas, não é ficarem paradas, sem fazerem nada, é só se movimentar da maneira correta. Porque, Gabi, não te escutei bem na hora. Sua internet está travando mesmo, amiga. Eu falei assim que ser feminina não é nem de longe ser omissa. É você não precisar se declarar porque a sua feminilidade fez o cara que você gosta se declarar para você. Eu acho muito melhor ser feminina. É você se movimentar da maneira certa no mundo, é você estar plena no mundo, para não precisar ficar gritando aos quatro ventos e ficar sendo a revolucionária empoderada que vai tirar o amor das pessoas a todo custo, que não tira o amor de ninguém, né? O amor não se tira à força. Se a minha cliente tivesse tentado tirar amor daquele coração do marido dela à força, provavelmente ele teria voltado para a casa da amante. Ele não teria sustentado por muito tempo. O amor você tira de outras formas. Eu citei algumas aqui e tem mais lá no Deixando de Ser Carlão em três passos. Quer acrescentar mais alguma coisa, amiga? Eu amo tanto esse tema que eu separei um poema para a gente finalizar a live. Ah, então eu quero. Vou até ficar aqui, ó, paradinha, só escutando. Eu amo poema. Poema inteiro, porque ele é grande. Eu trouxe só a parte que faria mais sentido aqui dentro do nosso contexto. Mas eu acho que amor e poesia tem tudo a ver, né? Então, a gente fica... Não tem jeito, a gente fica... Até o que a gente fala é mais poético quando é sobre amor, né? Então, eu vou recitar o poema aqui para vocês e vou finalizar a live, tá bom? Vamos lá. O poema, ele se chama O Amor Maduro, obviamente, né? No final é tudo sobre isso. E ele é de Arthur da Távola. Vou ler o poema para vocês. O amor maduro é a forma sublime de ser adulto. O amor maduro é a forma sublime de ser adulto. Ele é a capacidade de crer e continuar. É o sentimento que se manteve mais forte, mesmo depois de todas as ameaças, guerras, inundações e ciúmes. Ele não pede, tem. Ele não reivindica, consegue. Ele não persegue, recebe. O amor maduro não exige, ele dá. É isso. Eu acho que até o caso clínico demonstra bastante, né, como o amor ele não toma nada à força, como o poema diz, ele não pede, ele não reivindica, ele não persegue, ele não exige, ele simplesmente se doa. E é aí que você sabe que você está amando de verdade, quando você não está buscando exigir, não está buscando ser recompensado.
isso, gente. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Fechamos com chave de ouro a live, né? Eu Deem queria... amor, passem a amar. Não tô te ouvindo, Gabi, de novo. Luciana já chorou de novo. É a live do romance. Tá chegando o dia dos namorados, mulheres ficam sensíveis. É, Eu queria agradecer sua presença, amiga, porque você aceitou meu convite. Eu fiquei tão feliz. Meu sonho era fazer uma live com resgate. Que bom que deu certo. De... Eu fico muito feliz também. É uma honra para mim fazer live com você. É uma honra para mim ser sua amiga, porque que pessoa Meu Deus, que linda! me trouxe. Eu fico tão feliz de conhecer essas pessoas aqui na internet, porque me faz querer fazer mais, sabe? Me faz querer produzir mais, trabalhar mais, cultivar esses laços. E eu espero que depois da pandemia, ou eu vá em Garanhuns, ou você vem aqui, que a gente tem que dar vários rolês aqui juntas. É verdade, a gente tem que sair muito. Com certeza, essa amizade foi um presente de Deus e, como todo presente de Deus, ela está frutificando e vai frutificar muito mais. Amém. Obrigada, Gabi, pela sua amizade, pelo convite, por tudo. Gente, um beijo para todo mundo Eu e até agradeço. mais. Tchau, muito obrigada pela presença. Eu espero que vocês tenham gostado. Luciana falou que esse tipo de amizade renova a fé na humanidade. Eu que a diga. É verdade. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Com certeza eu vou tentar salvar essa live aqui também no IGTV. Parece que a live anterior ficou salva. Vamos ver se o Instagram vai dar essa brechinha pra gente. Mas se não der, eu abro outra live e gravo esse relato de novo até ele ficar salvo. Não, gente, nós somos incansáveis. A gente não vai parar nunca. É, isso aí. Exatamente, ótimo. Até desculpa por fazer outra live. Tchau. Muito obrigada. Compartilhem essa live com os seus amigos. Tchau. Sigam Gabi, sigam o Resgate. Como? Tirem print dessa live, postem nos stories. Peraí, que a gente vai sorrir. Peraí, que a gente vai sorrir pra vocês printarem. Vai, Gabi. Já sorri, já. Compartilhem Pronto. e digam pro pessoal vir assistir no IGTV, porque eu vou tentar deixar essa daqui salva também, tá, gente? Muito obrigada, boa noite, tudo de bom para vocês, ótima segunda-feira. Lembrando que na quarta-feira tem live de novo. Eu tinha dito para vocês lá nos stories, Camila falou a chave aí que abre o nosso coração, ninguém nos dente. Eu tinha avisado lá nos stories que toda sexta-feira teria live com Luana, mas mudou, porque agora sexta-feira vai ser live lá na minha outra página, na Anima Mater. Agora as lives aqui serão segunda e quarta-feira, tá bom? Segunda e quarta. Até então, mas depois eu mudo também. Mas só para vocês saberem, as próximas lives com convidados serão... eu tenho live com o meu professor de literatura sobre como a literatura pode te deixar uma mulher mais interessante. Isso é muito importante para quem quer saber como ser uma mulher interessante se ninguém se interessa por mim. É porque você ainda não entrou para o mundo dos adultos, né, meu anjo? Ainda acha que ler é uma questão de opção. Né? Enquanto você achar que ler é uma questão de opção, você ainda não está preparada para a vida. Mas, ainda que vocês não estejam preparados para essa conversa, meu professor de literatura já aceitou o convite e em breve virá live sobre isso por aí. Também terei uma live com Raíssa, do @Moda na Prática, que é a consultora de imagem que fez o meu teste de coloração pessoal, e nós vamos ir falar aqui sobre assuntos de menininhas. Sobre estilo, moda, cores, etc., como usar e tal. E tem outra live com Jonathan sobre relacionamentos, mas é mais pra frente, eu ainda vou ver o tema com ele. Gente, um beijo, muito obrigada. Eu vou deixar a live salva nos stories. Amiga, de novo, muito, muito, muito obrigada. Que Deus nos abençoe com a capacidade. Obrigada, amiga, também. De todas as decepções. Tchau, tchau. Eu não escutei o final.